Boa tarde, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Rafael Nascimento. Hoje é 16/11 de 2025. 16/11 de 2025. O assunto que a gente vai abordar agora, nesse exato momento, é sobre a crença no pós-morte. Como surgiu? Será que surgiu de fato em uma única região, em um único continente, ou a crença pós-morte, tá entendendo? Surge em vários locais. A gente vai entender, vai falar sobre isso. Esse assunto foi pedido pela aluna Jamile e a gente vai discorrer sobre esse assunto que eu acho importante para o entendimento das pessoas, sobre esse tipo de assunto que é tão interessante para muitos, entendeu? Vamos falar sobre esse assunto, que desperta interesses, em muitas pessoas, A crença pós-morte é um fenômeno universal. A crença pós-morte, ela aparece em várias culturas humanas, certo? Conhecidas, seja no Oriente Médio, seja na Ásia e assim sucessivamente. E a gente vai explicar de onde vem essa tradição, ou se vem de várias localidades. Bom, se a gente for partir especificamente para a origem psicológica do pós-morte, ou seja, o ser humano consciente da própria morte, é algo totalmente compreensível e você vai entender o porquê. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. Isso, de fato, entre os seres humanos, nossa espécie Homo sapiens, produz o que a gente chama de angústia, produz medo. Produz medo, angústia, necessidade de dar sentido à existência, E assim, muito cedo na história da humanidade, surgiram perguntas, como a gente sempre faz até os dias atuais. O que acontece quando o corpo para, quando ele falece? Para onde vai aquilo que chamamos de eu? E existe essa continuidade de fato? Essa é a pergunta que podemos fazer. Então, essa necessidade emocional e cognitiva levou ao surgimento de mitos, rituais e também de narrativas sobre uma continuidade da vida após a morte. Em arqueologia, há evidências de que essa crença existe desde o Paleolítico Superior. Na arqueologia, a gente evidencia isso, que essa crença existe desde o Paleolítico Superior, ou seja, o sepultamento com objetos pessoais, com flores, com pigmentos e alimentos, por exemplo, caverna, túmulos de natufianos, caverna de Xanidá. Ou seja, esses objetos eles só fariam sentido de se encontrar nessas localidades se houvesse a ideia de que a pessoa continuaria de alguma forma. Tá dando para entender? Então, esse é o início, a introdução que a gente pode falar sobre essa questão da crença da pós-morte. A origem cultural, ou seja, a interpretação, por exemplo, de sonhos, a interpretação de sonhos, de mortos e de fenômenos naturais, por exemplo. Veja, as primeiras sociedades interpretavam, primeiro, que a gente pode, as primeiras sociedades
Isso dentro da perspectiva mais religiosa, né? As primeiras sociedades interpretavam os sonhos com os mortos. Por exemplo, a pessoa sonhava com os parentes falecidos, por exemplo, e isso era, digamos, entendido como prova de que o morto continuava existindo em outro plano. Por quê? Porque esse indivíduo aqui, ele sonhava com um parente morto. Então, se ele sonhava, o sonho é interpretado como um vislumbre ou visualização de que ele poderia ver esse morto, né, em outro plano. Bom, segundo ponto, visões e delírios e estado alterados psíquicos, por exemplo. Os xamãs experimentavam estado de transe e diziam visitar o dito mundos espirituais, né? Isso posteriormente consolidou a ideia de dupla existência, ou seja, do corpo físico, que é o corpo aqui, ó, palpável, esse corpo físico aqui, e o espírito. Por quê? Porque a partir do momento especificamente que o indivíduo entrava num estágio de delírio, de estado alterado da consciência e de visões alucinógenas, por exemplo, ele começou a entender que esses transes, ele tinha a ideia da dupla existência do corpo físico como o corpo espiritual, e tinha a questão da observação da natureza. Por exemplo, a natureza morre e renasce. Você observa que uma planta, ela nasce, ela morre e ela renasce também, né? Quando é plantada, você entende que esse processo de nascimento e de renascimento, de morte, é um movimento cíclico na natureza, podemos dizer assim. Vocês entendem isso? A planta secam e voltam, o sol morre e renasce a cada dia. Esse movimento cíclico é observado na natureza constantemente, também entre os seres humanos. Está entendendo a questão? E essa ideia de morte e renascimento inspirou a ideia de ciclos, ou seja, vida, morte e renascimento, vida, morte e renascimento, vida, morte e renascimento, vida, morte e renascimento. Então, essa foi a questão. A questão da origem social, a questão do controle moral e coesão comunitária. Por exemplo, com o surgimento das primeiras sociedades, né, complexas, o pós-morte passou a ter a função política e a função moral. Primeiro, a questão da recompensa e da punição. Por exemplo, hierarquias sociais e religiões organizadas usaram a ideia de pós-morte para controlar comportamentos. Ou seja, se você fizer isso, terá punição disso. Se você não fizer isso, não herdará o paraíso. Ou seja, um controle de comportamento. A questão de justificar o sofrimento a qual está passando naquele exato momento. Ou seja, o suporte agora terá recompensa depois. Se eu fizer isso, eu estou sofrendo agora, mas posteriormente, com a constância desse fazer, com a constância dessa fé de fazer algo em prol de algo, você terá uma recompensa no paraíso, terá recompensa por Deus, terá recompensa de alguma coisa pela uma ação praticada, aonde tem uma moral definida, certo? Aonde tem os costumes definidos, os padrões hierárquicos definidos, e existem as ditas recompensas após as práticas e as ações praticadas, certo? É a questão do justificar um sofrimento.
Eu estou passando o sofrimento aqui, mas eu passo o sofrimento agora aqui, porque lá na frente eu vou receber uma recompensa. Tá dando para entender? Então, a recompensa e a punição são hierarquias sociais que as religiões organizadas elas usam a ideia pós-morte para isso, de manter também uma ordem social, por exemplo. Certo? Eu desejo manter a ordem social sobre isso. Então, se eu desejo manter uma ordem social sobre isso, eu vou ter isso. Se eu justifico o sofrimento disso, eu vou ter o suporte e a recompensa disso. Controlar comportamentos. Por quê? Porque se eu fizer uma coisa que não segue os padrões, eu vou ter uma punição eterna. Isso é a recompensa e a punição que traz, digamos, a doutrina, né, do surgimento das primeiras sociedades complexas pós-morte. É isso que era evidenciado nas religiões primitivas. A questão da legitimação do poder, certo? Os faraós, por exemplo, os imperadores, os reis, eles diziam, os faraós, os reis, os imperadores, né, eles têm ligação com o mundo espiritual, garantindo assim a sua legitimação da autoridade. Ou seja, o pós-morte de fato era usado como argumento de legitimação política. Por isso que eu sempre falei que a religião ela também é uma ferramenta política. Por quê? Porque era assim que as antigas monarquias usavam para manter a sua autoridade e a sua legitimação política sobre os seus súditos e subjugando outras pessoas. Era dessa maneira. Por exemplo, outro ponto importante, exemplos históricos que a gente pode evidenciar referente a isso. No Egito Antigo, o desenvolvimento da doutrina da vida após a morte, a gente evidencia isso nos livros dos mortos, né? Onde a alma atravessava provas e era julgada e podia, segundo os livros dos mortos, alcançar o campo dos juncos. Então, esse desenvolveu a partir desse momento, dessa doutrina, certo? Desenvolveu uma complexa doutrina da vida pós-morte. No livro dos mortos, que é um livro egípcio antigo, ele evidencia isso, que a alma atravessa as provas e eram julgadas e podiam alcançar o campo dos juncos, que no período do Egito Antigo era o campo o paraíso, podemos dizer, que é evidenciado, por exemplo, na tradição judaico-cristã. Na Mesopotâmia se acreditava num submundo sombrio, governado por Ereshkigal, né? A vida, no caso, segundo os textos mesopotâmicos, a vida após morte não era recompensa, mas um destino inevitável. Não era uma recompensa de se você fazer isso, você vai receber isso. Já na Grécia Antiga, a doutrina da vida após morte tinha o Hades e os mitos do julgamento, como Minos, como Eaco, em que influenciou fortemente o cristianismo posterior, certo? É bom evidenciar isso. Já no hinduísmo, a crença pós-morte, e no budismo, a ideia de reencarnação e o karma, onde a existência é um ciclo, ou seja, a partir do momento que você morre, você vai reencarnar para você consertar os erros do passado. É como se fosse esse nascimento e morte, esse processo dentro do budismo e do hinduísmo fosse uma forma de reparar os danos cometidos na vida anterior. Tá dando para entender? No cristianismo, no islamismo e no judaísmo desenvolveram uma teologia que era elaborada sobre ressurreição, ou seja, céu, inferno e juízo final. Então, o que podemos concluir diante disso? De onde vem a crença pós-morte? A crença pós-morte
né, que tem nessas religiões a qual eu explicitei, nasceu da consciência da morte, ou seja, o ser humano é o único que sabe que vai morrer. Segundo, porque ele foi alimentado por sonho e experiências humanas, sonho com os mortos, visões, rituais xamânicos. Terceiro, se consolidou como ferramenta social e religiosa, ou seja, ordem moral, coesão social e legitimação de poder, e ganha formas diferentes em cada cultura, mas tem a raiz universal. Então, o surgimento pós-morte surge da consciência do homem primitivo não aceitar sua finitude, certo? E por não aceitar sua finitude, ele começa a criar consciência da morte, ou seja, de ser imortal. E aí ele começa a simplesmente criar subterfúgio sobre essa sua imortalidade, devido aos sonhos, às experiências de êxtase e os transes que o povo primitivo passava. Basicamente isso, pessoal. Então, queria deixar um abraço para Jamile e para todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Um abraço a todos.